Sejam bem-vindos ao Método Paps. Eu sou o Rogério Oliani. E eu sou o Ricardo Castilhos. E hoje vamos fazer uma coisa um pouco diferente aqui, Castilhos, porque, aliás, nós vamos estar, como a gente costuma dizer, num oásis aqui, né? Pra falar de um assunto que eu e você gostamos muito, de uma coisa que não é algo tão convencional, não é verdade? É verdade, cara. A leitura, segundo um cara que conversei nesse fim de semana, falou que 92% das pessoas da América Latina não leem, cara. 92%? Como é que é? Não, peraí. Mas é uma informação real? Sei lá, não sei se o cara falou pra me vender, mas ele comentou sobre isso. Ele falou Mas eu acredito muito que como é que é? Analfabetos funcionais, né? Bom, vamos lá só pra gente poder falar um pouco sobre esse clube do livro que estamos abrindo hoje aqui. E hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, O Ego é Seu Inimigo, do Ryan Holiday. É isso? É isso aí, Ryan Holiday. Ryan Holiday. Esse podcast é inédito, né? Primeira vez que estamos fazendo aqui, falando sobre livros. É um assunto que eu gosto bastante, é uma temática bem interessante. E eu gostaria que a gente fizesse mais seguido isso, cara. Acho bem... que faz bastante sentido, né? E é uma coisa que a gente gosta de discutir, né? Assim, felizmente nós pegamos o mesmo livro para ler, né? Nem sempre acontece isso. Mas se a gente pegar uma temática e trazer literatura para discussão, acho que fica bem rico a nossa conversa. É isso aí. Olha só, sobre o livro, esse livro... Eu vou fazer um resumo aqui dele rapidamente para você que não leu o livro e poder se inteirar sobre essa história. O livro explora o impacto do ego no crescimento pessoal e profissional, dividindo a sua influência em 3 fases da vida: aspiração, sucesso e fracasso. O autor comenta que o ego pode ser um dos maiores obstáculos para o aprendizado, a resiliência e o verdadeiro progresso. Através das histórias inspiradoras e os princípios do estoicismo, inclusive o Holiday é um dos caras que mais escreve sobre estoicismo, salvo engano, tá? Tem vários caras que são fã do estoicismo e tudo mais. Manter a humildade, apresenta estratégias para manter a humildade, desenvolver a autodisciplina e focar no propósito em vez da validação externa. 2 perguntas para você, Castilhos. Você que é o cara que lê muito mais do que eu, apesar de eu ler bastante, eu sei que você lê muito mais do que eu. Primeira coisa, o que é o estoicismo? Vou te jogar na fogueira. E a segunda coisa é, o que você achou do livro? Bom, primeiro, eu vou falar sobre estoicismo. Teve um filósofo grego... Para exemplificar bem, né, o que é estoicismo. Teve um filósofo grego que ele morava dentro de um barril. O nome dele eu não lembro, tá? Como é que era o nome dele. Mas tinha um filósofo que morava dentro de um barril. E aí Alexandre o Grande, depois de ter conquistado ali e tal, Grécia toda, negócio todo, chegou para esse filósofo e esse filósofo, ele vivia peladão dentro de um barril, né? E chegou para esse filósofo e falou assim: eu sou Alexandre o Grande, me peça o que você quiser que eu vou te dar. E Alexandre ficou bem na frente dele quando foi falar isso, né? E aí esse filósofo, que é digamos assim, o pai do estoicismo, né? Virou para Alexandre o Grande e falou assim: sai da frente do meu sol. Porque ele tava tomando banho de sol, né? E falou assim: só peço que você saia da frente do meu sol. E aí diz que os conselheiros ali de Alexandre o Grande, né, em volta dele, que absurdo e tal. Porque o cara poderia ter pedido qualquer coisa, né, para Alexandre o Grande. Quero um ministério, quero sei lá, riquezas e tal, né? Porque o cara falou assim: eu sou o Alexandre o Grande. E eu falei assim: eu só quero que você saia da frente do meu sol. E aí os conselheiros de Alexandre depois foram falar com o Alexandre, falaram: nossa, que absurdo e tal, não sei o que, o jeito que o cara falou, né, contigo e tal. E aí Alexandre falou o seguinte: se eu não fosse Alexandre o Grande, eu gostaria de ser como o fulano de tal. Porque na verdade... Alexandre carregava um peso do próprio título. Então ele não era um cara, de certa forma, livre para ser simples, entendeu? E o filósofo, que eu esqueci o nome, infelizmente, ele... Procurei, cara. Vou procurar. Ele era livre de tudo, né? E o estoicismo é um pouco disso. É você
se livrar das expectativas, dos desejos, né? Porque a princípio o desejo, quando ele é frustrado, ele gera uma... Quando o desejo é frustrado, ele gera uma infelicidade, né? Então as pessoas geralmente vivem sem desejo. É. Diógenes de Sinope, conhecido como cínico. Eu ia chutar Diógenes, tava Diógenes na cabeça. Mas eu falei, vai que eu falo uma bobagem, né? Diógenes de Sinope. Sinope. Que também é conhecido como cínico, é isso? Isso. Então tá bom. Cara, e sobre o livro? O que você achou sobre o livro? Eu sei que foi uma recomendação que eu fiz pra você. Foi a recomendação que você fez pra mim. Cara, achei o livro muito bom. Ele traz uma base forte filosófica, né? Gosto de livros assim. É uma filosofia terapêutica, por assim dizer, né? Então você começa a ler, você começa a refletir sobre a vida, enfim, isso vai curando algumas doenças. Eu prefiro essa filosofia clínica do que tratamentos convencionais. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu coloquei esse livro numa lista de releituras. Esse livro, porque eu fiz várias anotações dele e tudo mais, e eu entendo que ele é um livro que de vez em quando é bom revisitar ele, sabe? Eu tenho alguns livros que eu faço isso, eu coloquei ele nessa minha lista aí de livros para revisitar futuramente. Até porque, como você falou, existe um aspecto filosófico dentro dele que é sempre bom você ver, né? Porque nós, o ser humano, ele é meio um formador de ego interno. Porque a gente mistura essa questão de ter orgulho de si próprio e esse orgulho acaba alimentando esse ego que vive dentro da gente, e a gente achando que com todo respeito, um semideus, né? Exatamente. O livro ele traz bastante. Ele é dividido em 3 partes, né? A questão do ego enquanto aspiração, quando você está aspirando galgar algum tipo de cargo ou esperando, né, chegar em algum lugar na sua vida, né? A segunda parte do livro ele fala enquanto você atingiu o sucesso, né? Sim. Então, como é que o ego influencia essa parte do sucesso? E a última parte do livro ele fala sobre quando o ego ataca a questão do fracasso, né? Então, em resumo, e aí para a gente entrar numa discussão um pouco mais acalorada, quando ele fala na parte de ego em termos de ascensão, tem uma parte do livro que ele fala o seguinte, quando você está buscando o seu espaço ao sol, digamos assim, meio que assim, cala a boca e trabalha. Entendeu? Cala a boca e trabalha. Então, assim, não queira aparecer mais do que ninguém. Deixe os seus resultados falarem por você. Então, é uma forma, digamos assim, ele dá muitos truques práticos de como a gente consegue, digamos assim, asfixiar o ego nessas etapas em que nós estamos vivendo. Então, no processo de aspiração, o seu trabalho tem que falar por você, em primeiro lugar, né? E aí ele cita vários exemplos, enfim. Quando você já está em um processo quando você está num processo de sucesso, ele fala o seguinte, torne-se ou sempre veja-se como um aprendiz. Então não é porque você atingiu o sucesso que o sucesso garante o futuro sucesso, né? Então aquela coisa, quanto mais alto você está, mais fácil você tem de cair. Então ele fala em seja humilde, trate as pessoas, né, com humildade, busque aprender sempre, né? Ele fala assim, seja uma tela em branco, né? Então busque e incentive as outras pessoas a se desenvolverem. E na parte do fracasso, só para finalizar, na parte do fracasso, ele coloca o ego como que aí tem aquela parte do orgulho, a diferença entre orgulho e ego. Porque quando você está num processo de fracasso, o ego ele te amaceta. Sim. Ele fala que você não é capaz, que você não pode, que é difícil, que é complicado e mais uma série de restrições. Quando você está nessa situação de fracasso,
é importante que você tenha uma noção muito bem clara de quem você é, de qual é a sua essência. E isso está ligado com o orgulho, a imagem que você tem de si mesmo enquanto essência. O que você gosta de fazer, como é que você se enxerga, entendeu? Quais são seus valores, especialmente. E isso vai te dar resiliência para enfrentar essa fase. Então aqui, ó, a primeira coisa que me chama atenção, ele fala muito forte sobre ter um propósito, desculpa. Ter um propósito. Então assim, por que a gente já fez vários outros podcasts aqui, eu sempre falava assim, quando eu trabalhava lá, na tal lugar, era difícil, mas sempre havia um propósito por trás daquilo. De talvez assim, por ser muito jovem, você não consegue identificar e tal, mas hoje, olhando para trás, eu vejo como é claro o propósito que eu tinha lá atrás, que você aceita se colocar. O segundo ponto que eu coloco aqui é: um verdadeiro aprendiz é como uma esponja, absorve tudo o que acontece ao redor, filtra e se segura no que pode manter. Não há espaço pro ego. Cara, isso eu achei tão maravilhoso, cara, porque a gente é um eterno aprendiz. A gente é um eterno aprendiz. A gente tá sempre aprendendo alguma coisa, sempre se colocando no lugar de aprendiz. É a coisa mais maravilhosa que a gente pode ter. Então, assim, eu vejo muito nesse sentido. O ego nos apressa a chegar ao fim e nos faz pensar que a paciência é para perdedores. Cara, isso se encaixou tão bem assim, cara, comigo mesmo, pessoalmente, porque sempre a gente fica assim, não, porque a gente tem que ir, porque não sei o que lá, e eu já tenho tanto de idade, não sei o que, e de repente você fala, cara, é muito melhor você ter paciência, para você poder galgar as coisas aos poucos, colocar, porque a vida é uma só, e é aquilo que nós temos que colocar diante daquilo que nós vamos fazer, né? Eu diria que assim, né, a vida é uma só, como você disse, né? É um processo. A vida é um processo, você vai vivendo. Eu acho que a questão do ego, o ego sempre vai olhar sempre no resultado. O resultado e tal. E talvez o propósito é a jornada. É você aproveitar o processo. É você olhar, por exemplo, e falar assim, nossa, eu estou aprendendo a cada dia. Estou me desenvolvendo a cada dia. E você se reconhecer nisso. Sim. Fala, olha, eu estou aprendendo, eu estou sendo uma pessoa melhor, estou me formando uma pessoa melhor, né? Então, eu acho que essa jornada da vida, o ego atrapalha na medida em que o ego diz que você já está pronto. Sim. Entendeu? Sim. O ego fala assim, não, cara, você sabe tudo, você está pronto e tal. Enquanto uma posição de propósito, esse propósito é aprender sempre. Então, você vai aproveitando a jornada. É claro que você tem uma meta no final, você tem lá uma linha de chegada, mas você aproveita, numa corrida, por exemplo, que é uma coisa comum também. Na verdade, era comum, né? Hoje só você corre. Mas assim, uma coisa é você estar pensando sempre na linha de chegada, outra coisa é você correr, você olhar pro céu, você olhar pros pássaros, você, entendeu? Sentir o cheiro do espaço, tá, né? Por isso que é viver aquele momento, viver aquele momento. Você vai num parque, você olhar assim, ser grato pela, sei lá, pela quantidade de biodiversidade que existe, né? Já me vi assim correndo, por exemplo, no lago e via lá macaco, entendeu? Aí você olha assim, você contempla. Acho que essa é a beleza do propósito, e o ego não te dá isso, o ego te distrai. Você não consegue. Sim. Assim, eu digo, o ego te distrai não no sentido de você não ver, você não ver as coisas, né? O ego ele te distrai porque ele te impede de ver coisas que valem a pena serem vistas. Perfeito. Porque o ego tá sempre focando assim, eu preciso ser melhor, eu preciso chegar mais rápido que o cara, eu preciso não sei o quê, eu preciso acelerar, e você, quando vê, você perdeu. Você perdeu a jornada, entendeu? Eu digo assim, tem duas histórias que eu queria compartilhar. A primeira delas é uma... Eu prestei serviço para muitas empresas na minha vida, e eu lembro que a principal coisa que atrapalhava as empresas era o ego. Então a gente chegava como um profissional de marketing, chegava lá para falar, e a pessoa, normalmente quando ela vinha nos procurar, na maioria das vezes ela vinha procurar, ela vinha porque ela estava numa situação difícil, ela precisava aumentar as vendas. Ninguém vai procurar ajuda se não precisa de ajuda. Só que quando você chegava para apresentar um plano, a pessoa falava,
Ó, eu tenho. Isso aqui eu já fiz, isso aqui não vai dar certo, não sei o que lá. E na realidade, você sente às vezes uma paixão por trás daquilo. Inclusive, ele fala sobre isso, né? Sobre você ser apaixonado sobre isso. E aí vem a segunda história. A segunda história é sobre um cara que ficou anos desenvolvendo uma ferramenta. Eu prestei serviço para uma empresa e ele ficou anos desenvolvendo. Ele chegou para vender essa ferramenta nessa empresa. Quando ele vai vender essa ferramenta de busca, não sei o que lá, nós estávamos falando isso de 2013 mais ou menos. Ele desenvolveu toda a ferramenta. E aí, quando ele bota a ferramenta... E ele não botava a ferramenta no mercado. Por quê? Porque ainda não está pronto. Não, porque se eu for lançar uma coisa com o meu nome, tem que ficar perfeita. Não sei o que lá. E ele foi indo. Ficou, acho que 7 anos para poder lançar essa primeira versão. Quando ele lançou a primeira versão, ele lançou para o mercado. A empresa que eu prestava serviço comprou, adquiriu. E não foi para frente por quê? Porque o cara desenvolveu uma ferramenta de busca por Flash. E a Google não indexava mais em Flash. E aí eu olhei pro cara e falei assim, cara, você não se deu conta disso? Ele falou assim, mas o meu sistema é muito perfeito. Ele funciona muito bem. Ele não quis ouvir e saber que o mercado não ia comprar dele, nada daquilo. Ou seja, ele ia ter que parar agora, voltar para trás e redesenvolver em outra linguagem de programação que não fosse Flash para ele poder fazer aquele material. Então eu enxergo muito dessa forma, assim, que a gente tem que manter, sim, o nosso espírito de aprendiz e de galgar e de ir atrás, mas saber ouvir um feedback, saber ouvir um não, saber que nem todo mundo serve para aquilo que você está colocando nesse momento. Você falou sobre paixão, né? Tem um capítulo aqui que fala não seja apaixonado. E eu até marquei aqui, ele falou o seguinte, paixão é colocar a forma acima da utilidade. Que foi o que o cara fez. É, isso aí. Certo? Eu fiz o melhor aplicativo do mundo, mas que não serve pra nada. É isso aí. Entendeu? O cara alcançou o fracasso, né? Então ele falou o seguinte, paixão é colocar a forma acima da utilidade. Propósito é utilidade, utilidade, utilidade. Então, o livro, ele meio que tira a questão sentimental do ego, porque o ego é um sentimento. Né? Você se sente mais ou você se sente menos. E aí ele vai um pouco... o maior, digamos assim, o maior combate contra o ego é a virtude, que é o equilíbrio, né? Então, assim, não ser... Você tem que ser corajoso. Você não pode ser muito corajoso ao ponto de ser ousado e irresponsável e não pode ser menos corajoso no sentido de você ser um cara incapacitado, né? Você ser um congelado. Mas a utilidade vem nesse raciocínio de falar assim, bom, vamos tirar os sentimentos. E aí você tira boa parte do ego. Sim. Vamos tirar os sentimentos. Independente se você acha que você é bom ou se você acha que você é ruim, independente disso, tira os sentimentos. Quão útil é o seu trabalho? Não é útil? Então, cara, tenha humildade de procurar uma forma ou um método que seja útil. Quando for útil, você vai alcançar o sucesso, vai ter resiliência. É igual quando o cara, sou um fracassado. Tá, mas o que você está fazendo? Por que você é um fracassado? Porque você não vende? Porque você não estudou? Porque você não sabe fazer um trabalho? Então tá, não sei fazer o trabalho. Beleza, o que te falta? É preparo? Opa, então vou fazer um curso para me preparar. É assim que é uma forma, um raciocínio útil, utilitarista, ele vai trabalhar para que você resolva esse problema. Agora, se você começar na parte do ego, no sentido de porque ninguém abre a porta para mim, porque eu sou injustiçado, porque eu não sei o que, aquela coisa, o ego, ele massageia os nossos sentimentos, ele, digamos assim, anestesia os nossos sentimentos, porque o ego tende a colocar a culpa nos outros. Eu chamo isso de terceirização da culpa. Isso, então, por exemplo, o ego fala assim, não, você é uma pessoa muito legal, errado é o teu patrão que te cobrou demais, errado é o fulano, a sociedade que está errada, errado é não sei o que. Tá, meu amigo, mas assim, no que você é útil para essas pessoas? No que você é útil para seu patrão? No que você é útil para tua esposa? No que você é útil para a sociedade? Você está dando a sua colaboração? Você está sendo útil? Não estou sendo útil. O que te falta para ser útil? É isso aí. E aí começa um exercício de autoanálise.
A pessoa olha assim, nossa, meu Deus, né? Bom, realmente eu tenho que melhorar isso, ou realmente tenho que melhorar aquilo, e assim vai. Ó, vamos lá. Para nós ir para um encerramento aí, Castilhos, eu queria só ler o que esse destaque que eu fiz aqui, que tem tudo a ver com o que você estava falando. Quando você está só começando, pode ter certeza de alguns fatos fundamentais. O número 1, você não é nem de longe tão bom ou importante quanto imagina. Número 2, você tem uma atitude que precisa ser ajustada. Todo mundo tem uma atitude que precisa ser ajustada. E número 3, a maior parte do que você acredita saber ou do que aprendeu nos livros ou ainda na faculdade está desatualizada ou errada. Exatamente. Então, a gente tem que se colocar em constante aprendizado, em constante desenvolvimento e saber que, na realidade, nós não somos nada. Nós precisamos sempre buscar algo melhor, de acordo com aquilo com o nosso propósito e de acordo com aquilo que a gente possa evoluir. Eu diria pra você que esse livro foi um livro... É um livro leve de ler. Leve, super bom, linguagem fácil de ler, né? Linguagem fácil de ler. Ele é um pouco pesado nas suas reflexões filosóficas, né? Que você fica, o que o autor quis dizer com isso, né? Mas ele é um livro leve de ler e é um livro que... Leve de ler e ele te deixa leve ao final. Depois que eu li esse livro, eu me senti muito leve. Primeiro, eu não preciso me cobrar tanto, eu não preciso... me cobrar, eu não preciso deixar que meu ego me cobre, entendeu? Eu preciso ver o que eu quero fazer da minha vida, ver para onde eu quero chegar e verificar o que eu preciso fazer para chegar lá. Simples, não é assim, não, mas meu Deus, as constelações têm que se alinharem para eu ter sucesso na vida. Não, é tipo assim, o que eu posso fazer para ganhar dinheiro? Eu preciso melhorar a minha entrega? Eu preciso melhorar o atendimento com a pessoa que eu estou conversando? Eu preciso ser mais comunicativo? O que eu preciso fazer? E fazer esse exercício de autoanálise que vai te dar uma resposta. Então, assim, muito boa leitura. Recomendo bastante esse livro aqui. O Ego é Seu Inimigo, tá? Do Ryan Holiday. E gostei. Foi um prazerzaço poder conversar a respeito dessa leitura. É isso aí, pessoal. O Ego é Seu Inimigo, Ryan Holiday. E já comenta aqui qual é o livro que você gostaria que nós fizéssemos uma resenha. É isso? Sim. Fechou. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, tamo junto e até a próxima.